Com a palavra, a deputada Janete Capibaribe, por até 25 minutos. Cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela Rádio e TV Câmara, trago nesse pronunciamento um alerta ao povo brasileiro sobre as graves ameaças contra os povos indígenas de quilombo e unidades de conservação. Ameaças impostas pela representação distorcida nesta casa, determinada pelo poder financeiro, o que nos remete à urgência das reformas de base. Povos indígenas do Maranhão reuniram-se na semana passada com as frentes de apoio aos povos indígenas e ambientalista, a Organização das Nações e povos não representados, como são os índios no Brasil, e a delegação da União Europeia no nosso país. Emitiram um manifesto contra a PEC 215, o PL 1610, que trata de regulamentar a mineração em terra indígena, e todas as propostas que significam a perda das condições adequadas à sobrevivência e manutenção de suas formas de sociedade e cultura. Entendem como provocação rumores da indicação da senadora Cátia Abreu ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerando a expressiva votação obtida pela presidenta Dilma junto ao eleitorado indígena. Pedem a troca do ministro da Justiça e o fortalecimento da FUNAI para que ela possa ter a estrutura necessária para atender as populações indígenas no nosso país. A esta casa pedem a aprovação do PL 2057 de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, e a PEC 320, para possibilitar a representação mínima de parlamentares indígenas nesta casa, querido deputado Mauro Benevides. Eu acredito que o senhor fazia parte dessa casa quando um índio foi eleito e representou os povos indígenas, todos os povos indígenas aqui no Congresso Nacional durante a Constituinte. A essa casa pedem a aprovação do PL 2057 de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, e a PEC 320 para possibilitar a representação mínima. Deputada Janete, você me permite, desejo apenas confirmar que realmente já estava nessa casa quando você se reportou aí ao então deputado, representava os indígenas aqui nessa casa. Eu já aqui militava, não como deputado, mas como senador. E aí então, nas reuniões seguidas do Congresso Nacional, nós convivíamos, ele defendendo os interesses dos indígenas e eu acompanhando aquele debate, inclusive durante a Constituinte de 88. Muito obrigado. Deputado Mauro Benevides, incorpora ao meu discurso o seu à parte e reafirmo da necessidade da aprovação da lei que fará com que os indígenas do nosso país estejam representados nessa casa. Querem a obediência, deputada Mauri, à Convenção 169, da qual o Brasil é signatário, e participação no debate do PL 7735 de 2014, sem a urgência regimental que foi imposta na tramitação desse importante PL. No manifesto endereçado à presidenta Dilma, pedem que ela assine os decretos para homologar 17 terras indígenas que se encontram
sobre sua mesa. Ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pedem que assine 13 portarias declaratórias, uma das quais teria impedido agressão aos Pataxó na truculenta reintegração de posse da aldeia Boca da Mata, no sul da Bahia. E o ataque aos Terenas, no Mato Grosso do Sul, e as agressões aos Caingangue, em Faxinalzinho, as ações violentas da Polícia Federal e Brigada Militar contra os Caingangue, em Candóia, o assassinato do professor Caingangue em Vicente Dutra, todos no Rio Grande do Sul, e as ameaças de morte contra os indígenas em Arroio Corá, e para impedir, vejam bem, a morte da liderança Caiová Marinalva Maciel, defensora da demarcação da terra indígena de Nhuporã, em Dourados, Mato Grosso do Sul, 15 dias após esta audiência com o ministro Cardoso. O manifesto é, portanto, um pedido de socorro dos indígenas ao Brasil, ao mundo, deputado Luiz Couto. Os povos indígenas de Quilombo, as comunidades tradicionais de agricultores familiares do Brasil foram escolhidos como os inimigos do agronegócio, como foi no ano passado com o PL de 1876 de 1999, o novo Código Florestal, desmontado pelo setor, que mudou limites de usos aplicados às áreas permanentes de preservação ambiental e que, apesar da esperança nas manifestações que pediam à presidenta Dilma veto total ao projeto, isso não aconteceu. A representação desproporcional, inchada pelo poder econômico, faz com que os representantes da elite rural se valham das instituições da democracia para calar aqueles que não têm representação nesta casa ou proteção do poder público. Nesta reta final de legislatura, a ofensiva é para arrancar do poder executivo